Olá! No último episódio do Diário de Violeta Cruz, ela recebeu a missão de ninguém mais do que Elias Thorne. A missão? Simples. Um carniçal dele estava transportando uns documentos importantes para ele numa rota que esse carniçal sempre fez. Até que, infelizmente, ou por algum motivo estranho, ele acabou se envolvendo em um acidente em um carnavial nos arredores de Nova Salem. Por isso, Elias pediu para que a nossa querida Violeta Cruz fosse averiguar. Por que ele não mandou o cão, que é o xerife da cidade? Bom, primeiro que ele não quer que o cão fique metendo o nariz onde não é chamado. Se ele quisesse ter mandado o cão, ele teria mandado o cão. Segundo, ele tem alguma coisa a oferecer para Violeta Cruz. Um favor da Primogene. Primogene são os conselheiros, né? O grupo abaixo do príncipe é quem manda na cidade. Tipo, o príncipe manda na Primogene e a Primogene, cada uma delas manda uma parte da cidade. O Senescal é o conselheiro da príncipe. Então, por mais que ele não mande na cidade, ele tem uma baita de uma influência na cidade. Então, ela pode conseguir um favor deles. E ele já adiantou que talvez ela não vá conseguir que esse favor traga o tutor dela, que é o maior desejo dela, de volta para a cidade. Quem transformou ela no vampiro, o Richter Belobonte, ele foi expulso da cidade há muito tempo atrás, mandado de volta para Portugal, que é a terra natal dele. E por algum motivo que ele não contou pra ela, ninguém contou pra ela, ela não sabe por que o cara que transformou ela em vampiro saiu da cidade. Então ela aceitou esse trabalho, mas sob certas influências, como ela não tinha capacidade de identificar magia, taumaturgia, ela não pôde identificar que o Elias Thorne, sendo um Tremere, essa é uma informação que não é off-top que eu tenho, mas que a Vitória Cruz não tem, é Violeta Cruz. Cara, às vezes na minha cabeça fica transformando Violeta em Vitória por algum motivo. Violeta Cruz não tem. Ela então correu, usando toda a sua celeridade, suas habilidades. A propósito, eu tenho a ficha dela bem aqui, que eu não mexi em nada, tá exatamente igual. Ela tem a habilidade de celeridade, né? Só que o dela é reflexos rápidos, não ajuda a correr. Mas eu fiz um grande teste, utilizei a potência de sangue pra ganhar mais dados e graças a isso eu aumentei a minha fome em um ponto. Engraçado que essa aventura começou com ela se alimentando. E agora nossa história continua a partir da ela chegando no carnaval. Mas primeiro, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu andei trabalhando, que é o sistema de apoio ao narrador. É uma mecânica que vocês já viram eu usando na última sessão, onde eu utilizo alguns dados de faces diferentes, como o D4, o D6, o D8, o D10, para substituir aquele monte de dado que a gente rola. No caso, o mestre rola para os NPCs e o jogador rola os dados. O narrador joga dos NPCs e o jogador rola os do próprio vampiro. Nesse caso, como eu tô sendo o jogador da Violeta Cruz, eu tô rolando os dados pela Violeta Cruz. E usando esse sistema que está lá no meu itch.io, eu vou reduzir o número de dados que eu vou ter que rolar para os NPCs. Os NPCs, ao invés de rolar um monte de dado, eu só pego aqui, sei lá, se é um NPC fraco, eu uso um D4. Né? E é um D4 menos 1, porque o resultado pode ser de 0 a 3. Se é um NPC mais ou menos, ou que ele tem uma capacidade mediana, eu rolo um D6, que vai de 0 a 5 sucessos. Se ele é melhorzinho, eu posso rolar um D8, né, que vai de 0 a 7 sucessos. É sempre menos 1, é o dado menos 1. Ou um D10, um D12, varia do inimigo. No caso do D12 seria quase impossível, que é muito, muito poder para rolar para um NPC só. Mas normalmente eu vou usar o D4, D6, o D8 e talvez o D10. Bom, enfim. Com tudo isso explicado, com tudo isso resumido, solta logo essa vinheta e vamos começar esse novo capítulo no Diário de Violeta Cruz. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause he's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now.
gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Violeta Cruz chegou no quilômetro 42, na rodovia que cruza ao lado exterior da cidade de Nova Salem. Não demorou muito até ela ver que, numa pequena estrada, um carro largado por ali. Ela então decide dar uma investigada nele, ver o que é que ela encontra. Vou fazer então uma rolagem, vou mudar aqui para a câmera dos dados, aqui minha mãozinha. Vou fazer uma teste, ela tá com 2 pontos de fome, então são 2 dados vermelhos. E na ficha dela, ela vai ter... aqui vai raciocínio, são 3 dados, né? Tá aqui 3 dados de raciocínio, mais investigação, ela tem mais 1 ponto de investigação. Posso usar alguma outra coisa ao invés de investigação? Percepção ela tem 2 dados, então ao invés de investigação eu tô rolando com percepção. Qual que é a ideia? Nenhuma das disciplinas delas pode ajudar. É que ela quero ver o quanto que ela vai encontrar de informações por aqui. Não é um teste com uma dificuldade, quer dizer, cada sucesso é algum tipo de informação que ela vai conseguir encontrar. Não tem uma dificuldade base. Consegui um fracasso e um sucesso apenas, foi só um sucesso. Esse fracasso aqui sozinho não quer dizer nada. Então ela teve um sucesso. E se você é narrador de vampiro e eu tô fazendo algo errado, deixa nos comentários o que eu fiz de errado, ok? Se eu fizer algo errado. Ela começa a investigar o carro e ela nota algumas coisas. Uma coisa, né? A informação que eu vou dar pra ela é que ela nota que o carro ele não tá completamente destruído. Ele tá só meio que abandonado e tem marcas de arranhões na lataria do carro. Eu vou rolar um par ou ímpar, né? Pode ser assim, né? Um sucesso ou fracasso é par ou ímpar, pra ver se tem um corpo no carro. Não tem nenhum corpo no carro. Faciliza, ímpar. Faciliza é um fracasso, quer dizer que não tem nenhum corpo no carro. Tô usando isso aqui como um oráculo de sim ou não. Nenhum corpo no carro, ok. Ela encontra as marcas de garra, marcas de arranhões no carro, coisas que um humano normal não faria, porém ele é um carniçal. Carniçais normalmente podem ser um pouco mais fortes. Ela não consegue entender muito bem e ela começa a olhar no canavial ao redor para ver se ela encontra algum rastro do paradeiro do carniçal. Ela olha dentro do carro, mas eu já vou adiantar que não tem nenhum documento dentro do carro. Vamos ver se ela encontra algum rastro. Olha, 5 sucessos. 5 sucessos, sucesso em todos os dados. Perfeito. Cara, ela não só encontra o caminho no canavial, ela encontra um pedaço de roupa, um pedaço de sangue, e com isso ela identifica aonde está o caminho para qual o carniçal foi. E ela fala, tá na hora da caçada, eu tenho que pegar. Mas ela também percebe uma coisa, ela olha para trás e ela sente que ela tá sendo seguida. Ela já sentiu isso lá atrás, mas ela conseguiu despistar. Então provavelmente aquilo que ela despistou tá ali perto. Eles estão de olho em mim. Idiotas. E ela corre pra dentro do canavial. Com a força que ela tem, ela consegue atravessar as canas, né, e tentar achar um caminho. Ela tem uma habilidade de potência chamada Corpo Letal, que dá dano agravado com ataque desarmado. Ela tem presença amedrontar e beijo indelével e tem reflexos rápidos. Tudo bem? Ela então entra no canavial. Eu tenho um documento dessa aventura que eu tô pensando em disponibilizar depois que ela terminar. E tem um capítulo, a cena 3, que é o Labirinto Verde, o interior do canavial. A visibilidade é mínima, as folhas de cana cortam como navalhas. Dificuldade 3 de destreza para evitar o dano superficial. Né? Então ela pode receber um dano superficial do canavial. Dificuldade 3. Então vamos botar aqui. Ela tem 4 de destreza.
E para evitar também, eu vou usar a habilidade, uma que ela tem, eu vou usar briga para evitar. É que não tem esquiva, me lembro que no cenário mais antigo tinha a habilidade de esquiva, não, é briga mesmo. E ela tem 3 de briga, então ela tem 4 de destreza, 3 de briga. 2 vermelhos, porque ela ainda tá com 2 pontos de fome. A dificuldade é 3 para evitar um dano superficial causado pela Carnavial. Tive 2 sucessos, 3 sucessos. Os dados aqui só tem efeito se for sucesso crítico ou falha crítica. Então, 3 sucessos. Não, tive 4 sucessos, agora que eu vi. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ela passou. Ela consegue atravessar o canavial, quebrando as canas. Consegue realmente lidar com essa dificuldade do ambiente sem muitos problemas. Nesse documento eu também tenho, e isso é interessante, alguns eventos aleatórios que podem acontecer. Sempre rolado com um D10, mas tem que usar o D10 de número. Deu 4. Eu não vou mostrar pra vocês o documento porque eu quero disponibilizar só no final da aventura. Número 4. Ecos de gritos. Vozes rebatem na densidade da cana. Localização impossível. Ela começa a ouvir vozes, né? Gritos. E ela tenta chegar nesse lugar. E ela não sabe de onde tá vindo esses gritos, esses ecos. O correto é afirmar que esse lugar ele tem uma carregação, né, uma energia muito negativa. Nesses canaviais já morreram gente, já foram enterrados gente. Esse lugar existe desde a época das companhias hereditárias, né? Antes de Nova Salem ser Nova Salem. Então, um mundo espiritual aqui, que é uma coisa que os vampiros não têm tanto acesso, principalmente não uma toreadora, né? Se fosse uma Hecata, talvez ela teria. É muito carregado, muito atormentado, né? Numa linguagem que os jogadores de Lobisomem Apocalipse entenderiam, a Wyrm aqui é bastante tensa, né? Os espíritos são bastante atormentados. E isso afeta um pouco ela, não muito, porque ela não é muito voltada para esse lado. E ela entra cada vez mais dentro do canavial. E aqui o meu lado narrador vai falar mais alto. Eu quero um combate. Quero colocar alguma cena mais pesada. Enquanto ela tá no meio do canavial, com toda essa carregação espiritual, cães selvagens, né? Não cachorros normais. Ela começa a ouvir esses latidos que estão ecoando não só pelo campo do canavial físico, mas pelo campo espiritual, eu diria assim. Esses cães não são normais. Esses cães estão farejando ela no meio do canavial e ela vai tentar. Vou fazer um teste, uma dificuldade 4. Dificuldade 4, desafiador, neófito, sangue ralo, motivação, carniçal antigo, agente de segunda inquisição, não. Dificuldade 4 é alta. Mortal talentoso, carniçal, policial treinado, assassino da máfia, sangue ralo, recém-abraçado. Mortal médio, bandido, policial, outra opção comum. Cara, eu vou botar a dificuldade 3. Ela vai tentar, basicamente, se ocultar, tentar identificar de onde tá vindo esses latidos e reagir a isso. Basicamente, ela vai fazer uma armadilha. Então, eu vou estar utilizando, eu tô com a ficha dela aqui, olhando a ficha dela, eu vou estar utilizando para essa batalha, né? No caso, ela vai tentar primeiro se esconder, que seria social, acho que entra como destreza ou raciocínio. Ela vai tentar usar o raciocínio dela, então são 3 dados aqui, e ela vai usar furtividade. Furtividade é subterfúgio ou é ladroagem? Acho que é subterfúgio. Subterfúgio, investigação, ciência, erudição, percepção, performance, persuasão, liderança. Ladroagem. Não, furtividade, tem aqui. Então, como eu tenho 2 pontos de fome, 2 pontinhos vermelhos, vamos rolar essa furtividade. Qual que é a ideia? Ela quer emboscar esses inimigos. Eu vou definir com um D6 quantos cães são. São 5 cachorros que estão atrás dela. Então ela vai tentar identificar de onde vai vir os primeiros cachorros, fazer uma emboscada para eles, né? E com isso já os sucessos aqui já vão definir. Cada cachorro tem dificuldade 3. Então, à medida que ela vai tirando 3 não, 2, são 5 cachorros, são 10 de dificuldade. Cada cachorro tem 2 de dificuldade. Ela batendo essa dificuldade, ela consegue se livrar do cachorro, seja matando ele ou incapacitando ele, ou simplesmente evitando. Então, primeiro ela vai usar destreza com furtividade. São 5 dados.
1, 2, 3, 4. Eu falei que cada cachorro é dificuldade 2 ou dificuldade 3? Dificuldade 2, né? Então já foram 2 cachorros dos 5. Diminuiu pra 3. Elas... Violeta Cruz, ela se embrenha no meio do canavial, ela começa a correr numa direção, afastando as canas e indo pelas trilhas. Ela começa a ouvir os latidos dos cães, ela começa a trocar de faixa, e à medida que ela vai trocando de faixa, ela vai reduzindo a velocidade dela até o momento em que ela dá 2 passos para trás, um cachorro aparece na frente dela e ela interage com o cachorro. Ela conseguiu mandar 2, mas 3 cachorros ainda estão ali com ela. Como cada cachorro tem dificuldade 2, isso seria uma dificuldade 6. 6. Eu vou usar um D8. O D8 vai representar os cachorros, né? Todos eles como se fosse um inimigo só. É um D8 menos 1. E pra ela, pra nossa querida Violeta Cruz. Caramba, eu tô confundindo o nome dela. Ela vai usar o combate dela. Ela é uma lutadora, ela tem 4 de destreza, então são 4 dados de destreza. Ela tem 3 de briga, então são 3 dados de briga. Eu tenho aqui os 2 vermelhos. Dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Porém, eu tô lutando. Reflexos rápidos. Sem penalidade por falta de cobertura, são menor de até 2 dados. Ou seja, ela não vai ter nenhuma debilidade por estar lutando no meio do canavial, por estar lutando com isso. Potência. Dano agravado desarmado em mortais. Nível ignora a armadura. Ou seja, qualquer soco e chute dela em um cão, que tem dificuldade 2, já era. Se ela acerta, ela causa dano, ela derruba, já era pro cão. Esses cães, eles estão alterados. Ela percebe logo naqueles 2 primeiros que ela conseguiu dar um jeito que ou alguém injetou sangue neles ou fizeram algum tipo de alteração neles. Ela pode usar amedrontar também. Presença, mais 7 de intimidação. Por determinação e autocontrole. Bom, ela vai primeiro lutar, depois ela vai tentar intimidar. Vamos lá, os dados dela. Eu consegui 1, 2, 3 sucessos só. E eles. E aqui é aquele auxílio que eu falei. Isso aqui representa todos os sucessos que eles conseguiram. Nossa, eu consegui 3 só. Vamos lá. Eles conseguiram 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cachorros conseguiram morder ela, conseguiram derrubar ela. Como foi 2 sucessos de diferença, eu vou marcar... E aqui tem um problema com usar ficha de PDF. Eu não consigo separar dano superficial de dano agravado. Os danos da vitalidade é tudo umas caixinhas que eu marco. Tá vendo ali, ó? Ou eu marco ou eu desmarco. Nesse caso, ela não tomaria dano agravado desses cães. Ela tomaria dano superficial. Eu não sei como marcar isso, né? Como eu tô usando só o lado aqui, ela tomou 2 de dano superficial. Né? Vou marcar aqui, ó. Isso aqui são 2 danos superficiais. Se chegar no final, eu começo a ir desmarcando a vitalidade dela, que ela vai tomando agravado. Eu vou ter que fazer desse jeito porque não tem como marcar superficial e agravado. Caso você não saiba, qualquer dano no Vampiro à Máscara e no Mundo das Trevas existem 2 tipos de dano. Os superficiais e os agravados. Agravado quer dizer que, cara, machucou muito. Por exemplo, um humano normal, um dano superficial seria uma luxação. Você dá um soco, fica vermelho, fica roxo, isso é um dano superficial. Isso para um vampiro não causa nada. Para um vampiro, ao invés de dar um soco, se dá uma martelada no vampiro pode causar isso. Aí seria um dano superficial, entendeu? É mais ou menos o que é agravado para um humano normal é superficial para um vampiro, normalmente. Depende um pouco do vampiro também, né? Bom, ela teve algum problema aqui. Então ela vai tentar... Esses malditos! Por que tem essas coisas aqui? Saiu daqui! Então ela vai amedrontar eles. Eu não preciso fazer nenhum check de sangue, né? Ali grátis. Durante uma cena, eu vou somar presença com... presença que é com... intimidação. Quanto ela tem de intimidação? A habilidade de intimidação dela, 2. Presença 2, intimidação 2, então dá 4 dados. Nossa, ela tem menos dado pra intimidar do que ela tem pra lutar. Mas eles precisam resistir com determinação, mas autocontrole. Pera aí, só um segundo. Ah, tá. Eu entendi errado, desculpa. Eu adiciono o meu nível de presença em qualquer teste de intimidação. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar pra intimidar... Eu não sei como eu usaria destreza pra intimidar.
Seria tipo ela atacando, fazendo movimentos pra tentar intimidar com a velocidade dela, pode ser. Então tem os 4 pontos de destreza também. Então tem a presença, a intimidação e eu tô usando o atributo destreza pra intimidar. Agora faz mais sentido. Eu tive que abrir aqui o livro pra ler como é que funciona, porque a forma como eu anotei não tinha ficado tão claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dados. Beleza, agora sim faz sentido. Ela vai tentar intimidar o resto dos cães. Nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sucessos. Cara, eles têm que passar por 7 sucessos. Ou seja, eles têm que tirar 8. Mesmo tirando 8, eles vão perder. 4. Cara, ela começa a esturricar, né? Mostrar as presas, mostrar as garras, a fazer vários movimentos, a tentar atacar eles, atingindo alguns deles, usando muito mais a velocidade e a habilidade, até o momento que eles botam o rabo entre as patas e saem correndo. Ela consegue amedrontar toda a matilha que estava atrás deles. E nisso ela pensa: droga, aquele carniçal, ele pode ter sido atacado por esses cães malditos. Pera, ele pode ter sido atacado pelos cães malditos. Eu posso seguir o cheiro de sangue. E é nisso que ela começa a perceber, ou talvez não, que estão botando fogo no canavial. Em alguma região do canavial começou a pegar fogo e vinha aquela onda de chamas. E ela tem que tentar achar ele antes disso. E aqui a gente usa uma mecânicazinha que eu vou roubar do Daggerheart, que é um contador. Basicamente, o tempo vai passando e quando chegar a 0 quer dizer que a onda de chamas chegou nela. Mas eu acho que não vai ser necessário. Não vou usar não. Eu ia usar, mas não vai ser necessário, porque eu consigo resolver isso com um teste apenas dela. Ela vai usar destreza e ela vai rastrear ele. Destreza porque ela vai sair correndo, vai procurar e vai usar percepção, 2 dados. Então dá 6 dados pra achar ele. Botar a dificuldade de 4, vai. 4 de dificuldade. 1, 2. Eu vou gastar 1 ponto de força de vontade. Cara, e aqui de novo. Eu sei que a força de vontade dela é 5. Tá? Então, é só ir da esquerda pra direita, eu sou meio burro. Porque força de vontade aqui é gastar mesmo. Gastei 1 pra rerolar até 3 dados. Aliás, eu tô mostrando a ficha, não os dados, caramba. Ó, eu tive só 2 sucessos, eu não mexi nos dados, eu tive 2 sucessos. A dificuldade é 3. Eu gastei 1 ponto de força de vontade pra rerolar até 3 dados. Eu não vou rerolar esse, por um motivo óbvio. Vou rerolar esses 3. Consegui. Ela encontra o rastro. Ela segue o rastro. O fogo tá levantando como uma enorme parede que vem pelo carnavial de emoções. Mas ela chega. No meio do canavial tem uma espécie de galpão, uma construção que começou e parou. Tá meio abandonada, meio depredada. Ela entra lá dentro, tanto para se esconder do incêndio, quanto porque o rastro que ela pegou estava indo naquela direção. E faz sentido, se ele foi atacado por esses cães, ou por qualquer outra coisa, ele ia tentar procurar algum tipo de abrigo. E isso seria um abrigo. Ela chega nesse galpão. Não é bem um galpão. Parece que, sei lá, isso aqui parece que foi uma escola, parece que foi uma casa, alguma coisa que foi começar a construir, construíram bastante e de repente pararam a construção e ficou lá, largado. Do lado de fora tem o canavial e quando ela entra nesse lugar, ela se depara com essa cena. Tem algo muito estranho acontecendo aqui, algo sobrenaturalmente estranho, mas que a gente só vai ver no próximo episódio.